Obrigado pela presença. O presidente do PT de Marataízes, Julinho, muito obrigado, Julinho, pela presença. Agradecer a presença do vereador Nelson Borghetti, presidente do PSDB, da jornalista Mônica, obrigado, Mônica. Jair, presidente do PDT, obrigado pela presença. Vou estar chamando aqui a senadora Ana Rita para se sentar à mesa com a gente aqui, por favor. Aqui fora? Vamos fazer isso então. Tá bom. Agradecer a presença da ex-vereadora e presidente dessa casa, Fernanda Taylor. Obrigado, Fernanda. Nosso companheiro de partido aqui está ajudando a gente na organização do partido, obrigado por ter vindo de Vitória aqui. As outras pessoas aí, já, o pessoal da prefeitura, obrigado por ter vindo. Presidente do PT de Itapemirim, José Lima. Não sei quem é o presidente. Quero agradecer a presença também do prefeito municipal de Cruma, Ricardo, professor Ricardo, está aqui também presente, primeira-dama, secretário Jair, secretário de Desenvolvimento. Professor Ricardo, como vai? Prazer em vê-lo novamente, que bom. Que bom que o senhor veio. Também? Que bom que está aqui. Obrigado pela presença, viu? Como vai? Tudo bem? Certinho, graças a Deus. Quero convidar o prefeito para se sentar aqui à frente, por favor. O vereador Nelson Borghetti também, por favor. Obrigado. Nós hoje chamamos essa reunião, né, para fazer uma apresentação do mandato da senadora Ana Rita, né? Ela vai estar falando também sobre a reforma eleitoral, a qual ela faz parte lá no Congresso Nacional, no Senado. Ela é relatora, né? Faz parte da comissão. E também a gente vai estar falando de algumas coisas, algumas políticas que o Partido dos Trabalhadores tem desenvolvido no Brasil, no Estado e aqui no município também. E dentro disso, a gente convidou algumas autoridades, algumas pessoas ligadas da comunidade de Piúma, né? Porque entendemos que nós temos muito a contribuir para o nosso município. E dentro dessa ideia, a gente trouxe uma pessoa que nos representa o Partido dos Trabalhadores, a senadora Ana Rita, e acreditamos nós que ela vai contribuir muito para que nós possamos saber como está o governo da Dilma, como é que pode estar também, como é que vai ser essa reforma, o que está sendo discutido, né? Agradecer também a secretária de organização do PT de Guarapari, Bárbara Hora, obrigado. Tá? E vamos deixar a Ana Rita falar, que ela vai saber falar melhor o que tem para dizer. Vou passar aqui para a senadora. Tá. Quero saudar o prefeito, é porque eu não sou locutor, era para ser na terra, mas ele não está aqui, estou quebrando lugar aqui que não é minha área. Tá bom. Então, eu quero saudar o prefeito, o vereador Nelson Borghetti, obrigado pela presença de vocês dois, tá? Vou estar passando a palavra para vocês. Vou passar primeiro aqui para o Nelson, depois o prefeito. Obrigado. Cumprimentar então nosso representante do Senado,
senadora Ana Rita, a única senadora mulher da Brasília, no Rio do Espírito Santo, prefeito Zé Ricardo, presidente do PT, Ricardo Neri. Dizer que foi com satisfação que a gente deu na quarta-feira passada o convite do PT para esse encontro de hoje, com temas importantes, que seria a reforma política e a política para a mulher, além da prestação de contas. Infelizmente o Estado do Espírito Santo perdeu um importante momento quando o vice-presidente chegou ao Estado para discutir a questão da reforma política. E de forma equivocada, entendo eu, o presidente do TRE acabou anulando todo aquele evento. Para a reforma política, senador, eu entendo que deve ser considerada a situação cultural do país. Não tem como se considerar uma lista montada por um partido, enquanto os partidos, a nível de país, ainda não estão consolidados de forma a fazer com que a considerar a cultura do nosso país. Hoje, os partidos políticos, eles são, em sua grande maioria, formados por lideranças que acabam fazendo o curral. Então, eu não vejo, sinceramente, na lista uma forma boa para transmitir aquilo que realmente tem que ser a nível nacional. Tem que ser considerada a cultura do nosso país. A reforma política tem que ser considerada, e não está sendo considerada, a questão do voto distrital, que faz uma aproximação mais íntima entre o eleitor e o seu representante. E a questão da mulher, de forma sucinta, né? E a questão da mulher, há 5 anos que nós temos a Lei Maria da Penha, e a lei é um importante instrumento para a gente fazer com que haja realmente um resgate. Então, a Lei da Maria da Penha precisa de alguns reforços, mas a mulher, ela foi contemplada de forma inteligente, através de um exemplo, que foi a Maria da Penha, e muitas conquistas ainda devem ser consideradas no que se refere à mulher, inclusive na reforma política, 50% de participação. Parabéns pelo seu mandato, né? Parabéns pelo Espírito Santo de ter uma senadora que realmente acho que vai representar a gente com bastante dignidade. Obrigado, vereador. Passo a palavra agora ao prefeito municipal de Firmo, professor Ricardo. Cumprimentando a nossa senadora, muito obrigado pela sua presença em nossa cidade, o vereador Nelson, Ricardo, presidente do PT, o nosso sempre deputado Baiô, né, presente aqui conosco também, a todos aqui presentes, o Heraldo que acabou de chegar também, né, nosso vereador, secretário de assistência no nosso município, todas as autoridades, né, aqui presentes, imprensa. É um prazer ter a presença de vocês, aqueles que sempre estão aqui, os que nos visitam, muito obrigado também pela presença. Minha palavra vai ser, na verdade, de saudação, a manifestação minha, com relação à admiração que todos nós temos pela senadora. É claro que é uma admiração que ter conhecimento do passado em relação à senadora ainda suplente, mas é uma admiração alimentada de um passado recente, onde a gente, com muito orgulho, vi e acompanhava em conjunto a senadora na luta já, junto com outros elementos do PT também e de outros partidos, para nós termos a nossa Dilma na presidência. Já era uma luta de uma mulher senadora, para que nós tivéssemos uma mulher presidente no nosso país, o que muito também nos orgulha, né? Porque isso torna um meio político com a sensação de um momento diferente, né? Um momento diferente não só por termos uma mulher que tanto lutou nesse país para que nós pudéssemos estar aqui, ela e outros, né, nesse local, com a liberdade que nós temos e muito devemos a ela, mas pelo fato também de ser mulher e estar na presidência do nosso país, né? A admiração que nós temos é por todos aqueles que acompanham lutas como essas e participam dela, né? E em especial, eu quero que saiba que desde o início, desde quando tivemos um primeiro encontro em Vitória, nós não temos deixado de fazer o que para nós é uma contribuição enorme que a gente dá para todos, que é tratar nós, os nossos amigos, não só torcendo,
mas orando, pedindo a Deus para que Ele continue a alimentar com bastante disposição, saúde, para que nos represente bem no nosso Senado, coisa que nós já agradecemos a Deus também, porque a gente tem visto trabalho e tem sabido que o resultado é da competência, da eficiência, a certeza de que o nosso Estado está bem representado, e para nós isso já é motivo de agradecer, porque a senhora é bênção de Deus para nós. E muito obrigado por estar na nossa cidade. Obrigada, prefeito. Muito obrigada. Antes de passar a palavra para a senadora Ana Rita, quero agradecer a presença mais uma vez de todo mundo aqui, especialmente para as mulheres, né? E na política é tão difícil a gente conseguir trazer as mulheres para fazerem parte de um quadro, né? De um partido. E por isso existe uma cota de 30%, esse nível é difícil de a gente conseguir colocar. Então eu quero parabenizar todas as mulheres que estão aqui para que outras possam vir, né? E somar com a gente. Vou passar a palavra agora para a nossa senadora, Ana Rita. Eu acho que vou ficar mais aqui, porque daqui eu consigo ver todo mundo, né? Pode ser? Quero dar uma boa tarde para todos e para todas. Quero agradecer a direção do partido aqui, o Nelson, que fez o convite. Ricardo, desculpa, Ricardo. Nelson é o nosso vereador. O Ricardo, que fez o convite, que mobilizou as pessoas, né, para que vocês todos estivessem aqui. Quero agradecer muito a presença de cada um que está aqui. E de uma forma muito respeitosa e também carinhosa, quero saudar o prefeito aqui de Piúma, o doutor José Ricardo, que nós tivemos a oportunidade de conhecer durante a campanha, quando fizemos a caravana das eleições, né, para que possamos eleger a presidenta Dilma. Ele esteve conosco, participando conosco. Obrigada, viu, doutor José Ricardo, pelo seu apoio e também por estar nos acompanhando. Muito obrigada. Parabenizar e também saudar o vereador Nelson, vereador dessa cidade, né, que está aqui representando os demais vereadores, com certeza, representando esta casa, que é um espaço importante de elaboração de leis para o município e também de apoio, né, no sentido de que o prefeito possa exercer bem o seu mandato em benefício do povo dessa cidade. Quero também aqui agradecer a presença do Pigatti, que é um companheiro nosso do PT, que bom que você está aqui, viu, Pigatti? Que trabalha aqui na região e também está na direção estadual do partido. Então, quero agradecer você pela sua representação aqui hoje, em nome da direção estadual do partido. Viu? Muito obrigada pela presença. E a todos vocês, né, os companheiros daqui, militantes, filiados, simpatizantes, né, que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos vindo saímos de casa às 5h30 da manhã, já passamos por Guaçuí, passamos por Alegre, fizemos uma boa reunião em Guaçuí, fizemos algumas visitas em Alegre, visitamos o prefeito, visitamos a faculdade lá o Hospital Veterinário, e hoje, agora à tarde, estamos aqui para conversar com vocês. Na verdade, esta viagem ela faz parte de uma programação que nós começamos ainda no primeiro semestre. Esse primeiro momento que nós fizemos foi um momento de diálogo, principalmente com a base do nosso partido e com lideranças políticas locais. Por que nós resolvemos fazer esse primeiro momento, reuniões regionais com este público? Primeiro porque eu assumi o Senado em janeiro, suplente do Casagrande, que se elegeu governador. Eu tinha um mandato que terminou em 2004 de vereadora de Vila Velha, portanto, eu tinha uma inserção muito grande no município de Vila Velha, mas não tinha uma relação mais estreita com o Estado como um todo do Espírito Santo. Claro que eu conheço o Estado, já tinha visitado muitas vezes, trabalhado inclusive no Norte, mas não tinha tido a oportunidade de ter uma relação política com as lideranças políticas dos vários municípios do nosso Estado. Então, considerei importante nesse momento iniciar, principalmente, fazendo um diálogo mais próximo com a nossa base do PT e também com as lideranças, prefeitos, vereadores, dos municípios todos e fazendo reuniões regionais.
Então, essa reunião de hoje aqui faz parte de uma programação que se encerra hoje com esse modelo de reuniões para que a gente possa, de fato, estreitar um pouco mais essa relação e também colocar o nosso mandato à disposição. Para quem não me conhece, eu sempre gosto de dizer um pouco da minha história, porque é importante. Eu sou formada em serviço social, né? Sou assistente social de formação, formada desde 82, e sempre fui militante dos movimentos sociais, desde a minha adolescência, né? Desde os meus 13, 14 anos, iniciei meu trabalho na igreja e depois comecei a militar no movimento popular, me filiei ao PT em 87 e até hoje, né, continuo colaborando com o partido. Fui da direção do PT de Vila Velha durante um período longo, fui vereadora por 2 mandatos e profissionalmente já trabalhei no Estado, na Secretaria de Estado da Agricultura, no Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais e depois trabalhei também na Prefeitura Municipal de Vitória, né, nos últimos anos, antes de assumir o Senado. Nessas 2 experiências eu pude aprender muito como é que é o trabalho do Executivo, 2 experiências que têm uma certa similaridade, porque eu trabalhei no programa de democratização do acesso à terra na área rural para assentamento de trabalhadores rurais e na Prefeitura de Vitória no programa Terra Mais Igual, colaborando aí para que as famílias localizadas nessas áreas mais precárias da cidade, nas áreas de morro, pudessem ter uma melhor qualidade de vida. Então eu coordenei um programa na parte social, uma equipe, né, de profissionais, um trabalho multidisciplinar, integrado com diversas secretarias. Um programa que é prioritário do prefeito de Vitória, do prefeito João Costa, e que tem dado um resultado muito positivo e que é um programa que já vem há alguns anos, mas que no nosso período ele passou por um processo de requalificação, né, de reconceituação, vamos dizer assim, para poder ser mais efetivo no que se refere ao atendimento social às pessoas. Então, nós trabalhamos com a questão habitacional, na parte de infraestrutura, saneamento, levando todos os programas que a Prefeitura tem para aquela população mais alijada dos serviços públicos, residente nas áreas de morro da cidade. Então, isso me ajudou muito como profissional. Depois tive a oportunidade, né, de sair candidata a suplente do então senador Renato Casagrande, na eleição de 2006, e agora, em 2010, ele se elege governador do estado e eu assumo o mandato, né, no dia 3 de janeiro. E é um pouco sobre o mandato que eu gostaria de falar no primeiro momento para vocês, depois, conforme vocês me solicitaram, falar um pouco da reforma política e um pouco da questão da mulher. São 3 temas que vocês colocaram. É claro que a gente não vai poder aprofundar tudo, mas rapidamente falar um pouco sobre eles para que a gente possa depois abrir o debate e poder ouvir melhor vocês. Primeiro dizer que o nosso mandato, ele tem uma missão e tem um caráter de ser um mandato democrático e popular. Por que democrático e popular? Porque é um mandato que quer dialogar permanentemente com a população e, mais do que isso, um mandato que quer contribuir para que a população possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse é o nosso objetivo. E esse mandato não é apenas da Ana Rita, acho que chegou outro vereador aqui. Vereador Mário Dantas. Ô, vereador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a presença da senhora. Obrigada, viu? Então, o nosso mandato tem isso como objetivo, né? Possibilitar que a nossa população possa ter uma melhor qualidade de vida. E o mandato de senadora não é a mesma coisa que o mandato de um deputado federal, não é a mesma coisa que o mandato de deputado estadual. O Senado é a principal casa de leis que nós temos no país. O Senado ele tem um papel também de ser o revisor da legislação, de ser revisor dos projetos de lei. Ele não apenas propõe iniciativas de projeto de lei, mas ele também faz a revisão de projetos de leis. E o Senado, ele tem uma representação igual em todos os estados brasileiros, diferente da Câmara dos Deputados, que a representação é proporcional ao número de habitantes que cada estado tem.
Então, Espírito Santo, de acordo com a sua população, nós temos hoje 10 deputados federais. São Paulo tem um número muito superior em função da quantidade de população que lá tem. No Senado, a nossa representação não é por Estado, é uma representação do Estado brasileiro, da nação brasileira. Então, é uma representação que é igual em todos os estados, independente do número de habitantes. Então, todos os estados têm uma representação de 3 senadores ou senadoras no Senado. Portanto, a nossa representação é uma representação republicana, que representa o país, que representa todos os estados brasileiros. É claro que, como nós somos eleitos pelo Estado do Espírito Santo, nós temos um olhar preferencial para o Estado do Espírito Santo, atendendo às necessidades, às demandas e procurando contribuir no desenvolvimento do nosso Estado. Mas a gente tem que ter um olhar para toda a nação brasileira, dentro de um contexto internacional, inclusive. Então, muitos dos temas que nós discutimos no Senado são temas que têm rebatimento no Brasil, mas muitos deles também têm rebatimento fora do Brasil. E depois eu vou citar alguns exemplos com relação a isso. Nesse momento, nós estamos... O que aconteceu nesses primeiros meses de mandato no Senado? Qual é a avaliação que nós fazemos desses primeiros meses? Fazemos uma avaliação de que foi um período com muito trabalho, não só para mim, mas para todos que estão lá, para a maioria, pelo menos, de muito trabalho. Porque o Senado te dá a possibilidade de assumir várias frentes de atuação. Ali, além de cumprirmos o nosso papel de sermos propositores, de propormos leis, nós atuamos nas comissões, que são muitas e que tratam de diversos temas. Então, as comissões são espaços importantes de debates, onde nós, além de apreciarmos, avaliarmos e votarmos os projetos de lei, fazemos também audiências públicas sobre os mais variados temas. Debates, muitas vezes, de temas que, na grande maioria das vezes, é de grande interesse da sociedade brasileira, em todos os aspectos. Então, as comissões, elas têm uma dinâmica muito grande de trabalho e elas funcionam, na maioria delas, simultaneamente. Então, quem está lá e pode perceber a correria na terça e na quarta-feira, que são os 2 dias mais intensos. Os senadores, eles estão ao mesmo tempo em 2, 3 ou 4 comissões, porque fazem parte, são membros, então se fazem presentes. E nesse sentido, eu quero relatar aqui que eu particularmente faço parte de 6 comissões, 3 como titulares e 3 como suplentes. Eu sou titular na Comissão de Direitos Humanos, como vice-presidente dessa comissão, e o presidente é o senador Paim, que muitos de vocês conhecem, que já está lá há alguns anos como senador. É uma comissão muito dinâmica, que recebe muitas demandas da sociedade, desde a população cigana, a população indígena, a população negra, até a questão dos direitos da mulher, a questão da saúde, da educação. Se discute muita coisa na Comissão de Direitos Humanos. Também sou membro efetiva na Comissão de Desenvolvimento Regional, que é uma comissão que discute as questões regionais. Também faço parte da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação como titular. Então, na Comissão de Educação, Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Desenvolvimento Regional, a nossa participação é como efetiva. Embora, na prática, não faz muita diferença, porque nós atuamos da mesma maneira, com direito à fala, ao debate, e votamos também quando o titular não está presente nas comissões onde somos suplentes. Quais são os principais temas que aconteceram, que foram de debate deste ano? O que nós priorizamos neste primeiro semestre? A reforma política foi o debate que preponderou durante o primeiro semestre, particularmente de maio, junho para cá, tanto na Câmara quanto no Senado. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Nós também tivemos a oportunidade de debater muito a questão do Plano Nacional de Educação, principalmente na Comissão de Educação, discutindo a educação básica, a educação do ensino médio, a educação do ensino superior,
Tivemos a oportunidade de fazer debate também sobre o Código Florestal, que ele agora que está chegando no Senado, né, até então foi debatido e votado na Câmara. Mesmo assim, no Senado nós fizemos várias audiências públicas para já ir aprofundando o tema, para quando ele chegasse pudéssemos já ter um certo acúmulo, e fizemos diversos outros debates sobre as medidas provisórias que a presidenta Dilma tem lançado. Então, o nosso mandato no Senado tem se dado mais ou menos nesse panorama, estou falando rapidamente, né? E também nós temos a responsabilidade e o compromisso de apoiar o governo da presidenta Dilma. E aqui eu quero fazer um bom destaque. Nós podemos afirmar com toda certeza que a nossa presidenta Dilma tem sido uma presidenta tem feito um trabalho com muita firmeza. Ela tem sido uma pessoa que não tem titubeado na hora de tomar as suas decisões. Vocês têm acompanhado os acontecimentos dos últimos dias, do último mês, quanta coisa que aconteceu em Brasília, em alguns ministérios, e a nossa presidente não pensou muito para tomar as suas decisões. Então, é uma mulher decidida, uma mulher que tem uma posição muito clara, uma mulher que se articula muito bem e que aos poucos ela está montando, dando um perfil à sua equipe de governo de acordo com um bom projeto que nós precisamos desenvolver para o nosso país. Então, ela não demora para tomar decisões. Recentemente, essa semana, nós vimos, por exemplo, com relação ao ministro Jobim, né? O ministro Jobim, que era o ministro que veio do governo do presidente Lula, que tinha confiança também do presidente Lula, mas atualmente andou dizendo algumas coisas que não agradou a nossa presidente e nem nos agradou. Então, ele estava lá no Amazonas, antes de concluir a missão dele lá, a presidenta convocou, pediu que retornasse, imediatamente disse, olha, dessa forma não dá para você continuar, e ele teve que pedir para sair. Então isso é bom, porque mostra que é um governo que não vai se deixar bater pelas dificuldades, mas que é resolutivo, que toma decisões, porque as políticas públicas precisam caminhar. As decisões do governo têm que ser para atender às necessidades do nosso povo. Então, as questões políticas, elas precisam ser resolvidas, e na medida do possível, de forma rápida, para que o trabalho não possa ter nenhuma dificuldade nos seus andamentos. Então, a presidenta Dilma tem tido essa postura. Montou recentemente, né, fez algumas mudanças no Ministério, conforme vocês perceberam, né, a ministra Gleisi Hoffmann, que era uma senadora que atuava conosco no Senado, assumiu a Casa Civil, a ministra Ideli assumiu o Ministério, né, de Relações Institucionais. E aqui eu quero dar um depoimento para vocês que eu considero importante, e aí mostra como que é diferente a atuação das mulheres. Há 2 semanas atrás nós tivemos uma reunião com a ministra Ideli, com a ministra Gleisi Hoffmann e a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores de Senadores, na casa da senadora Marta. E aí foi uma conversa bastante franca, uma conversa bastante aberta sobre a conjuntura, né, e a bancada conversando, e uma fala da ministra Gleisi disse o seguinte: nós estamos num momento muito bom do nosso governo. Nós, mulheres, a Dilma, dizia a senadora Gleisi, eu, a presidenta e a ministra Ideli, nós temos uma relação tão harmoniosa que nas reuniões do Ministério, só com o olhar a gente se comunica, porque nós já sabemos o que a outra vai querendo saber. Então, isso mostra a sintonia e a articulação que as nossas ministras, juntamente com a presidenta, têm. Eu falo das nossas ministras, né? Mas é claro que é do corpo de ministério todo, eu digo dessas duas, que são duas que eu conheço melhor, porque elas estavam no Senado, né? A gente tem uma relação mais estreita. E era uma reunião só de mulheres também. Mas isso mostra que o nosso governo realmente tem tido uma postura bastante firme. Além disso, programas importantes foram lançados pela presidenta Dilma num espaço bastante curto de tempo. Vocês viram aí o programa, o Plano Nacional do Brasil Sem Miséria, viu, prefeito? Que é um plano guarda-chuva, que envolve diversos outros programas
e que nesses outros programas, tem vários deles que são programas prioritários, como é o caso, por exemplo, da assistência social. Tanto é que nós aprovamos no Senado o Sistema Único de Assistência Social, que eu tive a oportunidade de ser relatora deste projeto de lei, e que ele possibilita hoje ter uma política de fato criada por lei que institui o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, todos os municípios, todos os estados agora são obrigados a implementar a política de assistência social de acordo com a legislação, a exemplo do SUS, do Sistema Único de Saúde. E dentro deste grande plano do Brasil Sem Miséria, está lá as políticas de assistência social, política de qualificação profissional, micro e pequenas empresas, a área da saúde, da educação, a saúde da mulher, enfim. Todos esses programas de forma integrada e articulada para atender principalmente as pessoas mais distantes, as pessoas que mais precisam. Qual é a grande meta do governo federal, do governo da presidenta Dilma? É que este programa possa atender pelo menos 16 milhões de pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Ou seja, as pessoas que moram nos lugares mais distantes, inclusive. A presidenta Dilma disse no dia do lançamento do programa, antes, lá atrás, muito lá atrás, eram as pessoas que procuravam o governo para receber os seus benefícios. Ela disse, hoje é o governo indo até as pessoas para levar os benefícios que as pessoas precisam. Então, quem mora lá no interior do Amazonas, nas aldeias indígenas, nessas regiões distantes do país, é muito difícil essas pessoas terem acesso aos serviços básicos para atender as suas necessidades. Então, ter acesso às políticas de saúde, educação é muito difícil. Então, é o governo indo até lá. Então, este programa busca garantir isso. Um outro programa que foi lançado agora recentemente, além de tantos outros que foram lançados ultimamente, é o Brasil Maior. O Brasil Maior é um programa que articula o setor econômico do nosso país, o setor empresarial e também as micros e pequenas empresas. Porque o Brasil precisa crescer cada vez mais, economicamente, mas ao mesmo tempo ele precisa cuidar das pessoas. Então, trabalhar a questão econômica, mas também trabalhar a inclusão social de todas as pessoas que moram aqui. Então, não podemos ser um país que seja rico economicamente, mas que seja pobre socialmente. Então, precisamos ter um equilíbrio, um país que cresça, onde as pessoas se beneficiem dessa riqueza. Então, em linhas gerais, eu gostaria de falar, contextualizando, é isso. E o nosso mandato tem acompanhado e tem apoiado todas as iniciativas da presidenta Dilma, principalmente das matérias que são encaminhadas para o Senado, para serem apreciadas e votadas por nós. É claro que no Senado, gente, não é simples assim. Nós temos uma base de apoio boa, mas também temos uma base de oposição que está lá questionando, cobrando, e sempre questionando. Mas, pelo menos, é importante, o questionamento não é problema. O importante é os nossos parlamentares perceberem, e isso é bom para nós e é bom para o governo, porque também nos ajuda a fazer as coisas certinho e a conduzir da melhor maneira possível. Com relação ao Estado do Espírito Santo, que eu também gostaria de colocar. Eu faço parte de uma bancada de 3 senadores, que vocês conhecem, e também tem a bancada dos deputados federais. Nós temos procurado trabalhar juntos no sentido de apoiar as iniciativas do governador Casagrande, para que o nosso Estado também possa crescer cada vez mais, se beneficiar das políticas do governo federal, mas mais do que isso, que ele possa também solucionar os problemas que já vem de algum tempo meio que agarrados. Então, o governador tem uma forte preocupação e tem também nos solicitado apoio no sentido de resolver os problemas das rodovias, toda a parte de infraestrutura, dos problemas ocasionados pelas obras paralisadas do aeroporto de Vitória, com relação ao porto de Vitória, e agora, por último, é a discussão da distribuição dos royalties do petróleo, que é o pré-sal. Esse é o tema que nós temos que resolver
agora nesse segundo semestre, no início do segundo semestre. Por que que esse é um tema assim, primordial? Porque se nós não conseguirmos fazer um acordo com os estados não produtores e que também favoreça a União, o Espírito Santo ficará extremamente prejudicado e os próprios municípios sofrerão com isso, os prefeitos terão muito mais dificuldade de investir nos seus municípios. Porque os estados produtores hoje são apenas dois, com volume maior, que é o Rio de Janeiro, que é em torno de 10 milhões que ele produz por mês, e o Espírito Santo em torno de 1 milhão e 100 mil por mês. Enquanto que São Paulo é um pouco menos. O que está acontecendo? Vocês sabem, o ano passado, que foi, o presidente Lula encaminhou um projeto de lei para o Senado. Este projeto de lei não teve acordo por parte das representações ali do Senado. Foi feita emendas, se alterou emendas na Câmara, no Senado, e isso prejudicou o Estado do Espírito Santo, prejudicou o Rio de Janeiro. O presidente Lula vetou, né, as emendas que foram feitas, e este veto está para ser votado a qualquer momento. O presidente Sarney queria que fosse votado ainda no final do primeiro semestre, mas em função da mobilização dos governadores e de conversas com ele, então ele resolveu segurar e deixar para o segundo semestre. Por quê? Se o projeto, se a emenda fosse votada, com certeza ela seria derrubada. Se ela for derrubada, fica mantido o projeto apresentado com as emendas feitas anteriormente, e isso prejudica o Estado do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando articular, é claro que está havendo um movimento do governador, com a sua equipe de governo, com os demais governadores, envolvendo governadores dos estados não produtores, no sentido de construir uma proposta que atenda a todos. Essa proposta foi construída e já foi entregue para o governo federal, na pessoa do ministro Lobão, para que fosse feita a avaliação. Nós já temos a informação de que o governo federal não gostou da proposta, porque a proposta ela retira recursos da União para repassar para os municípios e para os estados não produtores. E a União também não agrada. Tem uma outra proposta que está sendo conduzida pelo senador Wellington, lá do Piauí, que tenta buscar o meio termo. E é a partir dela que nós vamos trabalhar agora na próxima semana. Nós pedimos ao governo do estado que encaminhasse o seu secretário, né, o secretário Márcio Félix, que é a pessoa que está coordenando essa discussão aqui no estado, para que vá a Brasília no sentido de participar desse processo também e construir uma proposta que atenda os estados não produtores, os estados produtores e também a União. Então este é um tema que é importante, se vocês puderem acompanhar pela imprensa, porque dependendo do resultado nós poderemos sair muito bem, mas como poderemos sair muito mal. E se nós sairmos mal, vai ser um prejuízo muito grande para toda a nossa população. Então esse é um tema que nós, senadores, né, deputados, estamos atentos, estamos acompanhando, e eu particularmente estou empenhada no sentido de estar dialogando permanentemente com o nosso governo do estado e fazendo essa articulação também com Brasília, com os ministérios, com a ministra Ideli, com a ministra Gleice e com o ministro Lobão. Então, isso que eu gostaria de ressaltar no que se refere ao Estado do Espírito Santo. Acho que é mais ou menos isso, para não me alongar. Talvez vocês queiram saber um pouco sobre a questão das mulheres, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que aí está intimamente relacionada à reforma política. Primeiro, com relação às mulheres. Vocês estão aqui num número bastante significativo. Amanhã nós estaremos completando 5 anos da Lei Maria da Penha. Não é pouca coisa, gente. É muita coisa isso. Para quem talvez não saiba, e essa informação eu tive agora muito recente, nós podemos afirmar com toda segurança que neste tema de combate, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais importante do planeta. Não é do Brasil, não. É a mais importante do planeta. Isso já está nos jornais. Então, tem muitos países que estão acompanhando o que está acontecendo aqui no Brasil.
porque sabe que foi fruto, a lei é fruto do movimento de mulheres, da luta de muitas mulheres, de homens também, da luta das pessoas que fazem parte do movimento de direitos humanos, para que pudéssemos ter uma lei que defenda as mulheres que são vítimas de violência e todo tipo de violência. Não é apenas aquela violência de dar um tapa no rosto, de dar um beliscão, né? Mas é a violência psicológica, é a violência sexual, é a violência física, né? É todo tipo de violência. Então, a lei, ela trata de tudo isso. Só que nós temos ainda muitos desafios pela frente para que essa lei possa, de fato, ser implementada. Tivemos avanços nesses 5 anos, mas temos ainda enormes desafios. Desafios, primeiro, que nós ainda não temos equipamentos públicos suficientes para atender as nossas mulheres. Nós temos hoje no país 5.655 municípios. Nós temos apenas 300 e poucos municípios que têm delegacias especializadas das mulheres. E onde tem, como é o caso nosso aqui do Espírito Santo, não estão suficientemente equipadas, nem com equipamentos, computador, e nem com pessoal técnico qualificado para atender essas mulheres. Uma mulher que é vítima de violência, quando ela procura uma delegacia, ela chega muito mal. Ela precisa ser bem atendida por psicólogo, por assistentes sociais. Para ela relatar o que aconteceu com ela, principalmente dentro da sua casa, que é um espaço privado, e quando o agressor é seu próprio marido, alguém que ela ama muito, para ela chegar e fazer a denúncia contra o seu próprio companheiro é muito difícil para ela. Então, se ela não for bem atendida e não tiver pessoal técnico qualificado para recebê-la, ela não consegue fazer a denúncia. E muitas vezes ela faz, daí a pouco ela volta atrás e quer retirar a denúncia porque ela tem medo, ela tem pena, ela tem dó, ela tem amor pelo companheiro, apesar do sofrimento. Então, é uma situação muito difícil. Além disso, nós temos uma coisa que precisamos, e essa semana tem sido um processo bastante interessante de reflexão nesse sentido. Convencer aqueles que são responsáveis pela aplicação da lei, que a Lei Maria da Penha é importante. Infelizmente, nós temos poucos promotores e poucos juízes que assumiram essa bandeira. Ainda tem juízes e tem promotores que estão questionando a constitucionalidade da lei. Tanto é que, recentemente, o marido de uma mulher que a agrediu, essa mulher fez a denúncia, isso acho que é no estado de Goiás, ou Bahia, não sei, e assim como outros, essa pessoa, esse marido, questionou a constitucionalidade de um dos artigos da Lei Maria da Penha, que torna a agressão contra a mulher um crime, portanto tem que ser tratado como crime. E até então, antes da Lei Maria da Penha, a agressão contra a mulher, quando o marido, ou companheiro, ou namorado, enfim, qualquer homem que a agredisse, se ele fosse condenado, como que ele pagava a sua pena? Distribuindo cesta básica. Distribuição de cesta básica todos nós fazemos, né? Por uma questão de solidariedade, por uma questão de apoio, por uma questão de humanidade, todos nós distribuímos cesta básica num momento ou no outro, né? Quando alguém está com fome, não é verdade? Então, isso não é pena. Isso não é penalizar uma pessoa que cometeu um crime, né? Então, a lei antes era muito branda. Então, a Lei Maria da Penha hoje torna um crime. E o artigo que trata disso foi questionado e chegou no Supremo Tribunal Federal. Para mostrar para vocês como é que é importante a mobilização e a nossa articulação. 11 horas da manhã, ficamos sabendo que às 2 horas da tarde, os ministros iam votar essa ação. Mobilizamos todas as senadoras, as deputadas e convidamos a ministra Edith Lopes e fomos todas lá para o Supremo Tribunal Federal e ficamos lá sentadinhas em silêncio, porque lá você não pode fazer barulho, né? São os ministros, aí todos nós sentados, várias senadoras, várias deputadas e a ministra, e lá temos, ouvindo a fala. Isso foi tão importante que eles rejeitaram por unanimidade
a ação impetrada por esse cidadão que achava que pudesse derrubar esse artigo da Lei Maria da Penha. Então, constantemente, a Lei Maria da Penha sofre esse tipo de ataque. Nós precisamos defender a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, ela não precisa ser alterada, ela não precisa ser mudada, ela precisa sim ser apropriada, entendida, compreendida e aplicada. É isso que precisa acontecer. E o mais importante é que todo esse movimento das mulheres tem também motivado os homens a se organizarem. Essa semana, lá em Vitória, ontem à tarde, teve uma mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, como que é bonito? As mulheres vão se mobilizando e os homens de bem vão compreendendo que eles também têm um papel a cumprir e vão ajudando as mulheres nessa luta e vai contagiando a todos. Então, a Lei Maria da Penha, eu quero aqui dizer as palavras que a ministra Iline disse essa semana num seminário lá em Brasília. Precisa atingir os corações e as mentes de todas as pessoas. Se atingir as mentes e os corações de todas as pessoas, com certeza nós teremos mais paz nas nossas famílias, né, nas nossas comunidades, no nosso meio. Porque a violência dentro de casa torna os nossos filhos também violentos. Um filho que na sua primeira infância assiste, presencia o seu pai batendo na sua mãe, ele vai crescer uma criança violenta, revoltada e vai repetir o mesmo gesto quando ele ficar grande com a sua mulher, com a sua namorada ou com as suas amigas. Então, se nós combatermos a violência desde o início, nós teremos uma geração futura, uma geração muito melhor, né? Então, com relação à questão da mulher, eu estou dando esse toque aqui. Com relação à reforma política, para poder já ir finalizando a minha fala, depois a gente abre para o debate, só quero informar vocês rapidamente. A reforma política, ela está acontecendo, infelizmente, nas duas casas simultaneamente. O ideal seria que nós tivéssemos, lá atrás, tido um congresso constituinte para discutir a reforma política. Um congresso constituinte seriam pessoas escolhidas exclusivamente para fazer a reforma política. Que não seria deputado, que não seria senador, mas que seriam pessoas preparadas para fazer, juristas, advogados, para fazer a reforma política, sem levar consigo, né, os interesses de cada partido, enfim, que pudesse de fato fazer uma reforma política que atendesse a todos. Isso não foi possível, né? A discussão da reforma política já vem de alguns anos e isso infelizmente não aconteceu. Outra coisa que poderia ter acontecido é ter criado uma comissão mista que tivesse representação do Senado e da Câmara, porque nós ganharíamos tempo e o debate seria muito mais qualificado. Mas não foi isso que aconteceu. O Senado tomou a iniciativa de criar uma comissão, o presidente Sarney compôs uma comissão e a Câmara compôs outra comissão. No Senado, inicialmente eram 12 senadores, nós questionamos, porque 12 homens notáveis, ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros e nenhuma mulher. Questionamos e conseguimos garantir a participação das mulheres na comissão. Então, ampliamos para ter 3 mulheres como titular e uma como suplente. Eu sou uma das titulares. No Senado, essa comissão teve um prazo de 45 dias para fazer o trabalho. Na Câmara se criou uma outra comissão com 45 parlamentares e um prazo de 180 dias para fazer o trabalho. A Câmara teve um tempo maior, está tendo um tempo maior para fazer o debate. O Senado já concluiu os seus trabalhos. Tudo que foi construído na comissão foi elaborado os projetos de lei e os projetos de emenda constitucional. Na verdade, foram 8 emendas, 8 projetos de emenda constitucional e 4 projetos de lei. Projeto de emenda constitucional exige um quórum maior para ser votado, né? E também tem que ser votado em 2 turnos. Projeto de lei é o quórum simples e é votado em turno só. Então é mais fácil, mas para passar. Esses projetos já foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, que já apreciou e deliberou sobre parte deles, e faltam alguns ainda para serem deliberados agora, nos próximos dias, essa semana e a semana que vem. Na próxima semana que nós entramos agora, a gente deve estar votando os últimos projetos de lei antes de ir para o plenário. Depois que for votado no plenário, eles irão todos para a Câmara. E a Câmara, então, vai tentar ajustar
comparar o que ela discutiu com aquilo que o Senado discutiu. Paralelo a isso, a Câmara já está concluindo o seu relatório, que é o deputado federal Fontana, companheiro nosso do PT, inclusive, que é o relator da matéria. E lá vamos ver se a gente consegue ter avanços. Qual é a avaliação que eu faço? O resultado final da nossa comissão, nós temos uma avaliação, que não é uma avaliação só minha, pessoal, mas é uma avaliação também de outros senadores, nós conquistamos alguns avanços importantes. Mas, quando chegou na Comissão de Constituição e Justiça, já começamos a perder os avanços que nós tínhamos conquistado na Comissão Especial. A gente espera que não percamos tudo nas próximas votações. Então, eu diria para vocês que a reforma política, ela não vai ser aquilo que nós desejamos. Ela, do nosso ponto de vista, ela vai mudar algumas coisas, mas não vai mudar substancialmente. Se nós conseguimos, por exemplo, garantir financiamento público de campanha, já podemos nos considerar por satisfeitos. Essa é a avaliação que os nossos companheiros fazem. Pelo menos isso, se a gente garantir financiamento público exclusivo de campanha, nós estaremos dando um grande passo para evitar o Caixa 2 e evitar a corrupção eleitoral. Isso já vai ser uma grande coisa para nós. Porque o que a gente tem visto na história, que cada dia as campanhas estão muito mais caras e cada dia está se buscando muito mais dinheiro privado para fazer as campanhas. E isso faz o quê? Estimula e possibilita o desvio de recursos públicos posteriormente. Porque quem dá dinheiro para fazer campanha, depois quer receber de volta. Ninguém dá de graça. Não é assim? Então, se tem financiamento público, porque de qualquer maneira, o público já está pagando de uma certa forma. E quem pega financiamento privado para fazer campanha, de uma certa forma, depois ele tem que dar um jeito de devolver para quem prestou o dinheiro. Da onde vai sair? Do caixa público. Por isso que tem corrupção. A população paga. Não é melhor ter o financiamento público, porque aí é claro, é transparente, vai para o portal de transparência, todo mundo fica sabendo quanto fulano, beltrano, ciclano gastou e não tem esse problema. Vamos acabar com a corrupção? Não, não vamos acabar com a corrupção, infelizmente. Mas nós vamos evitar e reduzir o desvio de recursos públicos. Pelo menos é isso que nós acreditamos e desejamos e estamos defendendo. Então é isso que eu gostaria de dizer, para não me alongar. E aí eu quero ouvir vocês, quais são as questões que vocês querem saber, para que a gente possa também ir questionar, fazer algum questionamento. Tá? Eu passo a palavra para você conduz o debate, tá? Obrigada. Quero agradecer aqui as palavras sábias da senadora Ana Rita, Vou fazer aqui um agradecimento também ao time de Marataí, secretário de Agricultura e vereador, ao vereador Mário Damas, que chegou aí, sentou aqui na nossa mesa, e Daldir Neves, tá? Obrigado pela sua presença, tá bom? O secretário Beraldo, secretário de Assistência Social de Biúma, Beraldinho, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Biúma, Janira. Nós, o Partido dos Trabalhadores, estamos no processo de estar debatendo com a sociedade algumas questões. Esse é o primeiro encontro que nós estamos tendo aqui, de vários que a gente pretende fazer até o ano que vem. E dentro desse projeto, a gente está trazendo algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, vamos estar trazendo algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, para estarem discutindo com a gente, as questões que a gente quer que melhore na nossa cidade, na nossa região. Isso para nós é de suma importância, porque a gente precisa atacar muitos pontos que não têm sido atacados ao longo dos anos, das décadas. Nós estamos num processo de iniciação de um projeto novo para a nossa região, já que durante algum tempo, de hoje para frente, nós vamos ter recursos oriundos dos royalties, vamos ter um crescimento, e todo mundo fica falando que esse crescimento vai ser
bombástico, e a gente precisa preparar nossas cidades, não só Piúma, como Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, Anchieta, né, para esse impacto que nós vamos ter na nossa região. E preocupado com isso, o partido tem, nós aqui do Partido de Piúma, nós temos nos reunido, temos debatido sobre essas questões e estamos querendo estar, né, discutindo isso com a sociedade, com as pessoas. Então esse é o primeiro evento, né, e quando nós fizermos os próximos eventos, com certeza todos vocês que estão aqui serão também convidados a participar. Tá bom? Vamos abrir então a pergunta. Vou pedir a Ana, você pode fazer uma listinha para mim, para a gente? Vamos ser bastante rápidos, né, na pergunta, bem objetivo, para que a gente possa conduzir e dar espaço para todo mundo. Posso fazer uma pergunta ao vivo? Calma aí. Espera um pouquinho, eu vou fazer uma organizada, a gente... Tá bom? Então, o primeiro foi de Djalma, segundo Betinho, terceiro Heraldo. Eu queria perguntar... Calma aí, espera um pouquinho, deixa eu ver. Tá legal. Eu queria perguntar à senadora que nesse informativo que a senhora está distribuindo hoje aqui, nesse encontro, da questão de conta dos trabalhos que a senhora vem desenvolvendo no Senado, fala a respeito da reforma política e fala que algumas proposições já foram aprovadas na Comissão Especial do Senado. E eu estava vendo que são 10 proposições. E uma delas, inclusive, que fala que candidatos não filiados a partido político podem se lançar candidatos avulsos a prefeito e a vereador. Inclusive, essa proposição, a senhora é contrária a essa proposição. Mas o que eu quero perguntar é com relação como que está o avanço da reforma política no Senado e se já existe a possibilidade dessa reforma ser aplicada já na eleição para prefeito e para vereador do ano que vem. Obrigado, João. Na verdade, a gente podia fazer um bloco de perguntas, vai ficar mais, né, para agilizar melhor. O próximo é Senadora, boa noite. Uma alegria para nós aqui sua presença, né? E uma, porque a nossa, como o Ricardo disse, nossa proposição dentro do PT está discutindo essas questões com a população, principalmente pelo fato de que a região vive um momento diferente no aspecto econômico, social, em razão dos grandes investimentos que estão sendo trazidos para cá. Vou fazer duas perguntas que parecem ser de um extremo ao outro, mas que eu entendo que de alguma forma há alguma relação. A primeira é especificamente em relação à reforma política. No meu entendimento, o legislativo ele perdeu uma ótima oportunidade no sentido de estar trazendo esse debate da reforma política para a população. Eu entendo que isso, de certa forma, ficou como exclusividade de um poder que nós transferimos à nossa representação, mas que, na realidade, a gente bem sabe que dentro do legislativo as disputas pelos interesses são muito grandes. Então, eu entendo que essa disputa ou essa discussão, ela poderia ter sido trazida para a população até como forma de enfrentamento e de pressão contra as posturas reacionárias que lá estão, que representam interesses, às vezes, muito escuros. Então, no meu entendimento, faltou, ou eu diria, nós perdemos a oportunidade de pressionar o legislativo para que os avanços fossem maiores. Mas ainda assim é um caminhar. Esse é o ônus da democracia. Não é? Outro aspecto, em relação a essa realidade econômica que nós vivemos a nível mundial. Nós tivemos uma crise vivida em 2008 e que o governo Lula tomou algumas medidas que, de certa forma, preservaram a economia do país. É uma realidade. A leitura que eu faço, que hoje nós temos uma realidade diferente a nível de economia do país,
que possivelmente nós vamos sofrer algumas consequências maiores em relação a essa crise, que é uma realidade que nós vivenciamos. Quais são as medidas efetivas que a presidenta Dilma possa tomar, tendo como referência aquilo que foram medidas do governo Lula, ainda que com uma realidade diferente e com características diferentes dessa crise? Pode ir, Geraldinho. Eu sou Heraldo, sou vereador e secretário de Ação Social. Eu quero nem pedir uma autorização da senhora, porque a senhora, como assistente social, a gente tem muito problema no Bolsa Família. E agora foi lançado recentemente o programa Incluir, do Casagrande e Rodrigo Coelho. E a gente tem um problema muito grande, é o Bolsa Família. Então a gente debateu muito nesse seminário desses 2 dias, que a gente, por exemplo, abre um Bolsa Família com uma pessoa que chega. E a gente, nas conferências, a gente não embate muito isso. Leva 6 meses, 8 meses para dar uma resposta, e chegou. Quando chega, a pessoa tem uns que nem precisam mais, ou outros ainda pegam a si mesmo. Então eu quero assim, a liberdade na reunião de polo da gente, que é o Sul Praiano, fazer isso, a gente reunir, poder solicitar a senhora, não deu uma força lá no Senado. Tá bom? É mais um pedido, não é nem uma pergunta. Tem mais uma pergunta só, né, Ana? Boa noite a todos e todas, prefeito, pela iniciativa de estar junto com a senadora. E vou ser rápido, porque acho que mais alguém queria me perguntar, senadora. Meu nome é Julinho, sou presidente do PDT de Marataízes, e eu achei importantíssimo, senadora, a sua colocação que você faz com relação à função do Senado no Brasil. Às vezes a gente desconhece isso. O que o Senado, qual é o papel do senador ou do senador, qual é o papel do Senado na questão política. Não estou falando com relação aos presentes, mas a gente sabe que no período da eleição, o eleitor às vezes escolhe o senador assim, de forma aleatória, sem saber a importância que tem o Senado para ele. E nesse sentido, senadora, a senhora falou a questão do que atua no Senado como revisor e como propor leis. E aí eu quero estar falando a questão da senadora falou que, inclusive, atua como titular de alguma das comissões, uma delas é a de Direitos Humanos. Senadora, a gente percebe que, na questão de direitos humanos, os segmentos de LGBTs, eu acho que o que precisa, na verdade, não é uma lei para se garantir casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eu acho que acima dessa lei, esse movimento precisa de uma lei para atentar, para proibir, como a Lei Maria da Penha, as pessoas que agridem e que atentam contra os homossexuais. Eu acho que é muito mais complexo essa questão. E nós sabemos que o Brasil é campeão nessa questão de agressão aos homossexuais. Corrupção. Então, como o Senado trabalha essa questão de estar realmente, ainda não é lei ainda, a gente sabe que não existe uma lei para proibir a homofobia. É uma discussão, mas ela não virou lei ainda, mas que o Senado deve trabalhar essa questão. Minha segunda pergunta, senador, é com relação à questão da mulher. Também, eu achei importantíssimo, senadora, colocar que a Lei Maria da Penha, ela contempla não só o Brasil, mas o planeta, mas a gente sabe que a questão da mulher ainda, a agressão ainda é muito grande. Então, eu queria estar propondo trazer uma secretaria aos municípios de defesa à mulher, eu acho muito complicado. Mas que, se fosse possível, nas delegacias, eu não sei se seria chamado de departamento, um órgão, um setor específico para atender essa questão da mulher que a gente não tem. Talvez seja aí a questão onde a mulher tem essa dificuldade de
fazia a sua reclamação com relação à sua conta agredida ou não. Nós sabemos que ainda é muito difícil a mulher procurar o homem lá ela que estava na delegacia para ela fazer a sua denúncia lá. Então as delegacias não exigem uma pessoa preparada, um órgão para estar atendendo especificamente as mulheres. Aqui no sul do estado, eu sabe, é só Vitória e Guarapari, onde tem uma delegacia que não atende a demanda dessa questão. Seriam essas duas perguntas. Muito obrigado. Nós encerramos esse bloco de perguntas, depois nós vamos fazer um outro bloco. Eu quero registrar aqui a presença do secretário de Obras e Serviços, André Lager. Muito obrigado pela presença, André. Então, quero agradecer as perguntas aqui. Não sei se eu vou conseguir responder todas a contento, mas vou tentar. Primeiro, dizer que a reforma política ela não vai atingir as eleições do ano que vem. Essa já é uma conclusão de que nós chegamos tanto no Senado quanto na Câmara. Porque não haverá tempo de votar todas as propostas antes de um ano da próxima eleição. Ou seja, teríamos que votar tudo até final do mês de setembro. Então não haverá tempo. Talvez um ponto ou outro, como dia de posse do governador, da presidenta da República, né? Do Executivo, talvez isso já foi votado, é uma coisa simples, que pode ser até que seja assegurado para a próxima eleição. Mas o que muda de fato o processo eleitoral, a forma como realizar o processo eleitoral, isso não haverá tempo de garantir para a próxima eleição. Só possivelmente para 2014, se até lá a gente conseguir votar tudo que precisa ser votado, porque a coisa está muito polêmica, né? Até para informar aqui, que a maioria que está aqui é do PT, está acontecendo esse final de semana o Diretório Nacional do Partido. O deputado federal Fontana ia fazer um debate na direção nacional do PT inclusive sobre o sistema eleitoral, que é o mais polêmico, para ver a melhor maneira que ele vai redigir no relatório, para que haja inclusive consenso dentro do próprio PT, porque tem pontos que nem no PT tem consenso. Então, para você conseguir chegar a um consenso que agrade a todos os partidos políticos, não é tarefa fácil, está sendo difícil. Então, para a eleição do ano que vem, com certeza não haverá nenhuma influência essa reforma política, somente talvez a partir de 2014. Então, só para tranquilizar vocês. Quais foram os avanços que eu destaco que nós conseguimos garantir na comissão especial? E aí eu falo do ponto de vista do Partido dos Trabalhadores, pode ser que não tenha concordância, inclusive, né? Mas é porque já são deliberações do PT. E são deliberações do partido que ainda têm resistência entre os próprios petistas. Mas 4 pontos são importantes, que já são deliberação do 3º Congresso do PT. Primeiro, financiamento público de campanha exclusivo. Esse nós conseguimos aprovar na comissão especial, mas ainda não conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Ele deverá vir para a pauta nas próximas semanas. O outro ponto, fidelidade partidária. Este ponto foi aprovado na comissão especial, mas ainda também não foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é um ponto importante. O outro ponto que é sobre o sistema eleitoral. E esse foi o ponto mais polêmico. A deliberação do PT de Congresso é de que o sistema eleitoral deverá ser proporcional, proporcional com lista fechada pré-ordenada. Esta é a posição do PT. Eleição proporcional com lista fechada pré-ordenada. O que significa isso? Vou explicar para vocês, porque na reunião lá de Guaçuí, o pessoal pediu para detalhar isso melhor. Como é que é o processo eleitoral hoje? Hoje, o partido define, vamos imaginar que nós estamos nos preparando para a eleição do ano que vem. O partido escolhe os seus candidatos a vereadores no município, suponhamos que ele escolheu 10 candidatos. Os 10 candidatos vão para a rua e vão fazer campanha. Cada um do seu jeito, do seu modo, como pode. Não é assim? O mais votado ganha as eleições. Se tivermos
a eleição proporcional com lista fechada pré-ordenada, o que vai acontecer? O partido escolhe os seus candidatos, suponhamos, ele vai escolher 10 candidatos. Só qual vai ser a diferença? Esses 10 candidatos, eles vão estar colocados numa ordem de prioridade. Quem é que vai definir a ordem de prioridade? Parte-se do princípio de que o partido é o partido que deve se organizar, deve fazer um debate interno e construir coletivamente, de comum acordo dentro do partido, com a participação da militância, não é a direção decidindo sozinha, com a participação da militância, com a participação dos filiados, define a ordem dessas candidaturas. Então, coloca primeiro, segundo, tal e tal. Na hora que o eleitor vai votar, ele vai votar em quem? Ele não vai votar na pessoa, ele vai votar numa lista de pessoas. Então, o eleitor vai escolher qual partido que ele quer que tenha aquela lista de candidatos. Ele vai votar no partido e não mais num determinado indivíduo que está lá. Seria isso. O que significa isso? Significa, e aí eu até concordo com a fala do Nestor, Delcio. Talvez o Brasil ainda não esteja preparado para esse modelo. E eu estou chegando à conclusão de que realmente não está. Porque eu participei essa semana do Encontro Nacional das Câmaras de Vereadores e eu ouvi dos vereadores coisas que eu jamais podia ouvir. Então, se os nossos vereadores não têm a menor informação, como é que a nossa população vai ter? Eu ouvi coisas dos vereadores que, tipo assim, financiamento público de campanha, mas depois eu vou ter que pagar. Então, essa palavra financiamento público para as pessoas deixa entender de que ele vai ser financiado e depois de eleito ele vai ter que devolver o dinheiro. Alguns vereadores pensam isso. Então, se os vereadores que têm um poder de participação maior não conseguem compreender, uma boa parte não consegue assimilar o que significa reforma política, e nós estamos aprendendo, e nós também não temos todas as respostas, mas também estamos fazendo debate, imagine a população que não está no dia a dia de discussão. Ela não tem a menor noção. Então, eu concordo plenamente com a fala do companheiro ali, que falou que nós, o Betinho, cadê o Betinho? Que nós perdemos, viu, Betinho? Sua fala foi assim, veio num bom momento. Essa é a conclusão que a gente está chegando. A reforma política, nós do PT principalmente, não só do PT, mas dos partidos de esquerda, principalmente, que tem o maior interesse na reforma política, e de todos os partidos, todo mundo deveria estar interessado nisso, deu a oportunidade de fazer o debate com a sociedade. Vocês lembram do processo constituinte, quando nós elaboramos a Constituição Federal? Quantos debates que nós fizemos com a sociedade? E a Constituição Federal é a melhor Constituição que nós temos no mundo. É a Constituição, tanto é que ela recebe o nome de Constituição Cidadã, porque houve a participação efetiva da sociedade. Vocês se lembram do plebiscito da ALCA, do plebiscito da reforma da dívida externa? Como que a população participou? E nós saímos vitoriosos. A ALCA não se concretizou e a dívida externa hoje, nós não temos mais essa dívida externa que tanto nos amedrontava no passado. Então, a reforma política ela teria que ter passado por um processo de debate profundo com a sociedade. Sim, Betinho? Eu entendo, sabe, senadora, que na realidade, dado a própria realidade que nós vivemos do século XXI, alguns outros paradigmas, nós estamos desprezando o que é participar politicamente das decisões. Ou seja, nós transferimos para os nossos representantes, que são legítimos, é inegável, toda a exclusividade pela solução dos nossos anseios. E aí a população acaba ficando desguarnecida. Ou seja, vou traduzir, nós hoje temos pouca capacidade de organização e nesse sentido nós perdemos a capacidade de pressionar. Os movimentos sociais hoje, eles buscam, no meu entendimento, se reconstituir dentro dessa realidade do século XXI. E acredito que para nós, inclusive o Partido dos Trabalhadores, é um grande desafio. Está fazendo essas discussões
com as nossas bases, exatamente para que a nossa representação nas instâncias políticas, elas de fato percebam quais são os anseios da população. Esse é o meu entendimento de termos perdido essa oportunidade. Com certeza, Betinho. E, na verdade, se tentou construir um caminho para que isso acontecesse. Logo no início, nós parlamentares, os senadores do PT, nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com o presidente Lula. Nós solicitamos uma reunião com ele para que ele, com a sua credibilidade, com a sua popularidade, pudesse nos ajudar a levar esse debate para a sociedade como um todo, para que pudesse sensibilizar todos os partidos, pegando primeiro os partidos da nossa base, depois pegando os partidos da oposição, para que todos entrassem nesse processo de debate com a sociedade. Nós não tivemos sucesso. O Lula veio na reunião, se colocou à disposição, iniciou o processo, mas não conseguiu ir adiante, porque houve muita resistência. Então, não é apenas a sociedade que não está preparada para esse debate, mas os parlamentares e os partidos também não estão preparados para fazer esse debate com profundidade. Ou apenas com receio de que os interesses aí sejam atingidos. Também isso, né? Eu digo preparados, mas é porque mexe com muitas questões. Então, na verdade, a gente está perdendo a oportunidade de fazer uma boa reforma política. Mas nós não perdemos a esperança, porque nós temos a esperança de que ainda alguns pontos a gente possa aprovar. E aí nós estamos apostando, e isso não é uma fala minha, é uma fala dos nossos senadores, né, mais próximos, da bancada federal também, dos deputados federais do PT, de que se nós conseguirmos passar pelo menos o financiamento público de campanha, já poderemos nos considerar, na conjuntura que nós estamos hoje, dessas dificuldades todas, podemos considerar uma grande vitória se a gente conseguir passar o financiamento público de campanha, né? Então é isso. E aí vai ser um grande avanço. Só que com relação a candidaturas avulsas, Djalma, que você levantou, houve uma proposta na comissão de ter candidatura avulsa. Ou seja, olha o absurdo. Para mim é um absurdo. Porque a essência da reforma política, que é a mãe de todas as reformas, não é? Se a gente fizer uma boa reforma política, a gente tem condição de fazer uma boa reforma tributária, uma boa reforma fiscal. Mas não, né? Se a gente não fizer isso, isso compromete bastante. Mas teve a proposta de que houvesse candidatura avulsa. O que significaria isso? Qualquer cidadão, homem ou mulher, que quiser sair candidato a qualquer cargo, ele poderia sem estar afiliado a qualquer partido político. Então, qual é a representatividade e qual é o controle social que as pessoas vão ter sobre essa pessoa? Né? Imagine, enfim, qualquer pessoa aí, um jogador de futebol, quero sair candidato, e aí vai lá e vai no TRE, se inscreve, sai candidato, com a popularidade que ele tem, se elege, e aí? Quem é que vai controlar essa figura que não tem nenhum partido que está sob o controle dele, né? É uma candidatura individual. Infelizmente, isso foi passado na comissão especial, mas eu não me recordo agora, mas eu acho que ela não passou na Comissão de Constituição e Justiça. Isso foi superado, tá? Não sei se mais sobre a reforma política tem mais algum ponto que vocês queiram falar, porque aí eu já aproveitaria para esgotar esse assunto e entrar nos outros pontos. Só da reforma política. Boa noite, meu nome é Romário, sou presidente do PT de Anchieta, cidade. Agradeço aqui o convite do PT de Pio. E, senadora, a senhora coloca um ponto de discussão, de avanço sobre a reforma política na questão do financiamento público de campanha. Só para a gente destrinchar um pouco mais sobre o financiamento público, hoje, em que ponto se está discutindo o financiamento público a respeito, de uma forma geral, ele está levado do ponto da representatividade, ele será feito por representatividade, ou será feito de forma igualitária, onde todos os candidatos terão o mesmo valor de financiamento para concorrer às eleições, sejam elas municipal ou para deputado federal, para senadores, e se isso levará um número limite de candidatos nessas chapas na questão política.
Deixa eu te responder isso aí. A comissão especial ela não detalhou esse procedimento. Ela apenas discutiu se deve ou não ter o financiamento público de campanha, né? Alguns senadores, inclusive, defenderam misto, ter financiamento público e privado. Teve também essa proposta. O detalhamento, como isso vai se dar na prática, isso não foi debatido. Então, isso vai ter que ser regulamentado. Caso isso passe, tem que ser regulamentado depois. Tá? Senadora, particularmente, eu realmente não acredito que o público de campanha vai ter o resultado esperado. Pela Constituição, é garantido o direito à saúde, educação, lazer, etc. E a gente percebe que o sistema, ele é falho. O próprio sistema não vai conseguir fazer com que o financiamento público de campanha seja o sistema basilar realmente de uma campanha, porque virão os financiamentos de baixo plano, virão os financiamentos de caixa 2. Então eu não percebo aí uma forma de realmente de controle. Uma sugestão que eu poderia dar seria de repente estar prevendo numa PEC, eu não sei qual seria o sistema, de que daqui a 10 anos saia da sociedade um modelo discutido de forma ampla nesse período de 10 anos. Como aconteceu na época do sistema, seria o governo Brasil presidencial, parlamentarista, votaria na monarquia. Então foi prever alguma coisa nesse sentido para que a sociedade possa ter um tempo para discussão e de repente apresentar um formato mais próximo daquilo que ela entende que seria o ideal para aqueles que são seus representantes, considerando o artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição do Poder Mineiro. Só para não ter que pegar o microfone de novo, dizer que o Instituto Sangalha, ele coloca que o Espírito Santo no ranking nacional, ele vem em primeiro lugar no que se refere à morte de mulher. Para cada 1000 mulheres, 10,3 são mortas aqui no Estado do Espírito Santo. E uma sugestão que eu poderia dar nesse sentido é de que a nível de Congresso pudesse ser votada uma lei onde daria condições dos empresários a nível de país pudessem estar sendo beneficiados com de repente, patrocínios no que se refere a fisco, né? De forma que eles pudessem estar ajudando na deficiência do Estado no que se refere a estar mantendo as delegacias. Quer dizer, o governo dá isenção fiscal, de repente dá uma forma de contribuição e eles, por sua vez, poderiam estar contribuindo nessa efetivação da Lei Maria da Penha. Que bom que você lembrou desse Estado do Espírito Santo e é triste saber que o Estado do Espírito Santo realmente é o primeiro em homicídio contra as mulheres. Então aqui morrem muitas mulheres, né? Então esse é um dado que a gente não pode perder de vista porque precisamos trabalhar para reduzir este número. Concordo também com você, eu acho que esses temas polêmicos, eles precisam ter toda uma metodologia de debate com a sociedade. É preciso que os institutos, por exemplo, dos partidos políticos, se apropriem disso, né? Claro que o Instituto, por exemplo, Perseu Abramo, as fundações, a Fundação Perseu Abramo, tem as fundações de outros partidos, que também participaram do processo, continuam participando, estão colaborando, produziram material, mas infelizmente nós não conseguimos atingir a sociedade como um todo. Então é um processo. Na verdade, a reforma política é um processo. Assim como a Lei Maria da Penha, a sua implementação também é um processo. A gente não consegue assegurar tudo de uma única vez. Nós estamos dando passos importantes. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai avançando. O que a gente não pode fazer é desistir, mas é insistir para que as coisas melhorem cada dia, né? Então, voltando aqui às outras questões que foram me perguntadas, Heraldo, realmente o Bolsa Família, precisamos realmente assegurar que venha de forma mais rápida. Eu acredito, você estava naquele debate com a ministra Tereza Campelo, que veio essa semana aqui, para discutir o CadÚnico? Esse debate foi feito lá, vocês colocaram essa questão para ela? No dia que ela falou, a gente não pôde ter assim muito nem perguntas, essas coisas. A gente fez mais depois entre nós mesmo, no segundo dia. Sim. E a gente fez tudo para mandar, além da conferência, que a gente manda a conferência, nós fizemos muito para mandar, para a gente pedir essa proposta. De adiantar o máximo. Pegou o CadÚnico, a gente faz, mas eles dão um problema lá, volta, aí começa tudo de novo. Não pela gente. O sistema muda, vai mudando, varia muito, entendeu? Pois é, então assim, eu acho que realmente é preciso agilizar as coisas, as políticas públicas elas precisam chegar de forma rápida, mas eu diria também que tudo é um processo. Eu acho que nós estamos no governo que tem muita boa vontade, que tem disposição de qualificar e melhorar cada vez mais as políticas sociais,
não é? E o Bolsa Família, ele faz parte do programa Brasil Sem Miséria. Se nós queremos atingir 16 milhões de famílias até 2014, com certeza o Bolsa Família não pode demorar muito para chegar até as famílias, para quem depende do Bolsa Família. E mais do que isso, quem recebe o Bolsa Família precisa também de outras políticas para poder ter a porta de saída, porque as pessoas não vão ficar eternamente se mantendo com o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é uma política temporária, ajuda a pessoa a sair daquela situação muito difícil, mas é preciso que tenha outras políticas para que ele possa também se preparar, se qualificar, estudar, entrar no mercado de trabalho. Então, tem outras políticas que conjuntamente vai ajudar essas famílias a conseguir uma vida melhor, como muitos já conseguiram, como muitos já deixaram de receber o Bolsa Família, porque já conseguiram melhorar suas condições de vida. Então, tudo isso também é um processo. O Juninho falou aqui sobre a função do Senado, falou sobre a questão dos homossexuais, né? E também do equipamento para atender a mulher. Juninho, eu acho que, olha, Juninho, o movimento LGBT no país está ganhando força, né? Na Comissão de Direitos Humanos, nós já tivemos a oportunidade de fazer o debate sobre a lei contra a homofobia. Tem outros projetos de lei tramitando no Senado, alguns que favorecem, que fortalecem essa luta e outros que são discriminatórios também. Então a gente precisa estar acompanhando. Particularmente neste momento, alguns senadores e a senadora Marta, que é uma pessoa que tem se dedicado muito a essa causa, está buscando construir uma legislação que venha favorecer ao movimento LGBT, a todas as pessoas que fazem parte do movimento, os homossexuais, os gays, enfim, as lésbicas, todo mundo. Não é uma coisa simples, porque infelizmente ainda vivemos num país e num parlamento que ainda é muito preconceituoso. Então, conseguir construir uma lei que seja possível passar sem que haja tantas dificuldades está sendo um processo também de discussão. Inicialmente, no debate do 122, houve toda uma polêmica, houve toda uma dificuldade, inclusive por parte das igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, né, no sentido de passar o 122. Se chegou à conclusão que o projeto de lei realmente precisaria ser alterado, precisaria ser mudado, e é neste ponto que alguns senadores, juntamente com a Marta, estão tentando construir uma legislação que possa favorecer e assegurar os direitos humanos, né, dos homossexuais, e que a gente possa combater a homofobia em qualquer situação, em qualquer lugar, tanto no espaço público quanto no espaço privado. Então esse é o debate que nós precisamos amadurecer e aprofundar. Eu particularmente vejo que o movimento LGBT está crescendo, está se fortalecendo e está tomando uma consciência que deve ter políticas que assegurem os seus direitos, né? Não é apenas um movimento pelo movimento, mas é um movimento que está buscando cobrar, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, legislações e políticas que venham atender as necessidades desse setor, né, dessa parcela da população. Mas eu acho que fica aí a sua sugestão para que a gente possa pensar algo semelhante à Lei Maria da Penha, que possa também atender. E a novela das 8 tem mostrado muito isso. Mas vocês estão acompanhando, esses dias eu acompanhei. Que dia que eu estava, gente, que eu vi a novela? Foi um dia dessa semana? Foi o dia que eu cheguei de viagem à noite. Que o menino foi morto, né? Foi quinta-feira. Eu cheguei à noite de viagem e consegui ver esse capítulo. Eu fiquei... Foi ontem à noite, né? Foi ontem à noite? Foi ontem à noite que eu cheguei de viagem. Foi ontem à noite. Foi anteontem? Que o menino... Hoje é sábado, né? Foi anteontem, quinta-feira, que o menino foi assassinado. E isso acontece todos os dias, em todos os lugares, né? Então, temos que acabar com isso. Por último, para finalizar, tem a questão da realidade econômica. Equipamento para atendimento às mulheres. Olha só, aquilo que eu falei, a Lei Maria da Penha foi aprovada, nós estamos completando 5 anos. Para que ela seja cumprida, é necessário equipamentos públicos que ainda não existem, de modo que possa atender todas as mulheres. Não vai existir num tempo curto, isso vai ser um processo.
um processo, primeiro, de que o Poder Executivo, tanto os governos estaduais e municipais, precisam, né, se apropriar disso e contribuir para que haja esses equipamentos para atender as demandas, mas eu vejo que e o governo federal ajudando também com os recursos. Então, os movimentos de mulheres vão ter que cobrar, vão ter que se mobilizar para que as delegacias de mulheres sejam construídas, bem equipadas, com profissionais bem preparados, né, equipes multidisciplinares para que possam atender bem essas mulheres. Então, assim, o importante é a lei, e agora é um processo de luta, de movimento permanente para que as coisas aconteçam. Então, para nós parlamentares, é tentar garantir no PPA do governo do Estado, no PPA do governo federal, né, as metas direitinho, para que depois possamos, no orçamento, assegurar recursos para que depois possa ser garantida a sua execução. Então, primeiro, tem todo o processo aí de luta que a gente precisa fazer e não podemos desanimar. Rapidamente sobre a realidade econômica. Eu posso aqui afirmar que eu tenho ouvido nas atividades que eu vou com a presidenta Dilma e recentemente no lançamento do programa Brasil Maior, o ministro Guido Mantega fez uma fala muito interessante. Ele disse que a crise internacional está aí. Né? Nós estamos vendo os Estados Unidos praticamente despencando, né? Nesses últimos dias que conseguiu dar uma segurada. É claro que o que acontece nesses países, que sempre foram os maiores, né, os mais fortes, rebate nos demais países. Mas podemos afirmar que o Brasil passou, né, e tem passado, de uma certa forma, bem em todo esse processo. Isso não significa que ainda estamos isentos de sofrer qualquer coisa lá na frente, mas que o Brasil está se preparando, está preparado, né, as políticas implementadas na área econômica pelo nosso governo têm ajudado ao Brasil se manter firme e a enfrentar a crise. Então isso nos dá tranquilidade, diferente do que nós tínhamos alguns anos atrás. O Brasil estava numa situação com dívida altíssima, uma dívida externa enorme, completamente endividado, dependendo do FMI, e que aí qualquer coisa que acontecesse, o Brasil estaria numa situação muito complicada. Hoje não, o Brasil está numa situação mais equilibrada, as suas finanças estão equilibradas, o Brasil está crescendo, o Brasil está se desenvolvendo, de forma que, se vier uma crise mais forte, nós teremos melhores condições de enfrentar do que outros países do mundo. Então, a nossa situação, de uma certa forma, ela está mais equilibrada do que estávamos alguns anos atrás. Então, poderemos enfrentar com mais tranquilidade se vier uma crise. Essa é a fala do nosso ministro Guido Mantega, da nossa presidenta. Então, o que nós temos acompanhado é isso. O que eu posso dizer nesse momento é isso, eu já me alonguei muito, né? Ana, mais alguém? Boa noite. Cumprimento o prefeito e vereadores e quero parabenizar a senadora pelo importante trabalho que vem desenvolvendo lá no Senado. Isso me deixa assim muito feliz. Dizer que meu nome é Dalgiso, eu trabalho no MEPS, deve conhecer. Já se conhece há muito tempo, né, Dalgiso? Pois é, e na área da educação, na área da saúde e desenvolvimento social. Então, vi que a senhora participa da Comissão de Educação no Senado e eu tive também a oportunidade de participar das discussões da diretriz básica de educação do campo na Conferência Nacional, inclusive fiz parte da organização. Gostaria que o tema da educação do campo fosse bem tratado na comissão para que as experiências, para que as propostas de educação do campo desenvolvidas pelos movimentos e organizações sociais sejam de fato reconhecidas e tenham financiamento, porque nós ainda a migração do campo é muito forte, a migração de jovens do campo para a cidade. Aqui no Espírito Santo é forte, sei que em outros estados também, e a educação é uma forma de nós prepararmos os jovens para que eles possam fazer essa opção pelo campo. Sobretudo agora aqui no Espírito Santo, com os grandes investimentos, estão chegando grandes investimentos, nós precisamos estar atentos, porque a oferta de emprego pode motivar ainda mais a saída dos jovens do campo. Então,
esse também é o momento de preparar os jovens para que aproveitem da oportunidade que esse crescimento econômico favorece aqui na região. Então, peço que cuide com muito carinho aí da questão do campo no plano nacional, na educação que está sendo trabalhada. Obrigada, Dalcejo. Obrigada. Mais alguém? Boa noite, é um prazer que eu vim Só te conhecer pessoalmente. porque a sua vida política eu conheço bem, que a senhora está fazendo um trabalho muito bom. Eu moro em Piúma, uma das melhores cidades para o idoso, onde o idoso é respeitado, onde o idoso tem vez. E eu me sinto muito feliz por morar nessa cidade. Mas, com toda essa maravilha que nós vivemos aqui, eu saí de uma capital para morar numa cidade que eu amo. Mas com tudo isso, eu gostaria muito que a senadora olhasse para os idosos. Inclusive, tem uma melhoria aí na lei que foi anunciada, que está saindo no fim do ano. E eu gostaria muito que a senhora levasse esse meu recado, essa minha palavra. O idoso, ele precisa somente de uma coisa: ser respeitado. Eu peço isso à senadora. E aqui em Piúma, nós somos respeitados. Aqui é o lugar do idoso viver. Muito obrigada. Ana Maria Pimenta, não vou esquecer do nome da senhora, não, que a minha xará. A pimentinha está em todas. Bom, obrigada pelas palavras. Que bom, né, prefeito, ouvir isso? Muito bom, isso é animador. Eu sou assessora voluntária. Assessora voluntária. Então, eu acho que você vai falar, né? Não, primeiro, Janine quer agradecer aqui. Cidade que me viu nascer, que é a primeira vez que eu vejo uma senadora recém-assumida do cargo estar aqui com esse carinho, passando a necessidade que nós temos de crescimento. Respondo também pela Federação do Estado, com a diretoria como sou secretária de Política Social do Estado, FETAM, e Sindicato de Servidores Públicos aqui, nos colocamos à disposição para desenvolver quaisquer tipo de trabalho que venha beneficiar o nosso povo no setor socioeconômico cultural. Estamos aí com vários projetos, várias instituições encaminhando alguns projetos, e nós precisamos assim, de um pouquinho de urgência em virtude da internação das multinacionais na nossa região. Mas isso aí é assunto para depois. Eu quero só agradecer a Deus a oportunidade que estou tendo de estar aqui no Ilustres, companheiros de luta, como militante do PT. Parabéns ao Ricardo que conseguiu essa vitória de trazê-la aqui. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu aproveitar então para fazer uma colocação sobre isso. Como é o seu nome? Janira Laila. Janira, aproveitar a sua intervenção, que me ocorreu aqui uma coisa importante, prefeito. Nós estamos contribuindo no processo de organização, quando falo nós, é o nosso mandato, no processo de organização de um seminário aqui no Estado sobre a questão do desenvolvimento. E é um seminário realizado pelo IPEA, em parceria com o governo do Estado, e as prefeituras serão chamadas, serão convidadas para participar deste processo. Tivemos uma reunião essa semana com o secretário Guilherme Pereira e foi ontem, inclusive, essa reunião. Já fomos visitar a Universidade Federal para conhecer o espaço. O Daniel do IPEA esteve aqui, gostou muito do espaço. Possivelmente será, nós estamos pensando no final de outubro, início de novembro. É um seminário que deverá tratar sobre todas as questões que envolvem o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O IPEA deverá trazer informações valiosas sobre a nossa realidade aqui no Estado do Espírito Santo e haverá debates. Então, é um grande seminário, haverá conferências, oficinas, debates. Serão 2 dias
bastante intenso, com muita coisa. Então, já aproveito para você ficar atenta, vocês todos aqui, né, o prefeito vai ser convidado também, não só para participar, mas também para contribuir no processo de organização, né, através da MUNES, através da representação, né, dos prefeitos, para que, de fato, esse seminário possa sair da melhor maneira possível. Boa noite a todas e a todos. Eu estou aqui em nome da Executiva do Partido dos Trabalhadores. Eu quero agradecer ao prefeito por estar aqui junto com a gente, os vereadores, agradecer ao Legislativo, né, o empenho aqui do presidente do PT de Piúma, Ricardo. Mas nós estamos com representação aqui. A proposta nossa é fazer um encontro regional, né, dos petistas aqui, Guarapari, nós discutimos isso, né? Guarapari, Anchieta, Piúma, Marataízes, Itapemirim, e com o seu evento você conseguiu fazer isso, né? Nós temos duas lideranças aqui discutindo essa questão regional. Nós estamos visitando esses municípios para fortalecer o partido, dizendo a experiência que nós temos, né? A Ana Rita, daquelas que ajudaram a derrubar a ditadura militar, o autoritarismo, ajudou a construir a democracia, né? E hoje está lá representando os capixabas como senadora. E você hoje com a sua equipe, nós temos que elogiar e parabenizar, porque estão visitando os municípios, estão chamando os prefeitos, os vereadores de todos os partidos para a gente discutir, então, essa questão tão importante para nós. Nós estamos aí, a reforma, a grande questão, né, da maioria das lideranças da região é a questão da reforma política. Aí você passa que a reforma, ela é importante, virar um pouquinho, mas não virar do jeito que a gente espera, que a gente precisa e merece. Então, o Partido dos Trabalhadores, prefeito, ele fez um planejamento no mês de abril, né, tirou algumas demandas, nós temos alguns objetivos, e o nosso papel, então, aqui na região, é fortalecer e organizar o partido para, junto com as lideranças, os partidos aliados, a gente tocar para frente um projeto de nação que a gente já vem construindo há muito tempo. Está aí um exemplo, a Ana Rita tem que dar o testemunho dela aqui, né, de que a política que o Brasil está desenvolvendo nesse projeto de nação é referência para o mundo. O que nós precisamos agora, prefeito, é fazer essa política chegar ao cidadão no município. E aí todas as políticas que a Ana Rita coloca aqui, né, e que as lideranças colocaram, elas têm diálogo com o governo do Estado. Nós temos hoje uma Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, que tem política para idosos, política para pessoas com deficiência, política para LGBT, política para mulheres e diversas outras políticas que dialogam do governo federal com o governo estadual, e nós queremos também implementar essas políticas e fortalecer no município. Então, dialogar governo federal, governo estadual e município para a gente construir o projeto de nação que a gente merece, que a gente precisa e que está sendo construído pelo trabalho e pela ação de cada um de nós. Ana Rita, parabéns pelo seu trabalho, a você e a sua assessoria, que estão levando esse debate de política pública, de democracia, de presença dos nossos parlamentares, que não é comum a senadora estar presente nos municípios, trazendo essa presença para dialogar aqui com cada cidadão, com cada liderança, para que toda a sociedade saiba qual é o seu papel, o papel do senador, dos nossos representantes, né, defendendo, representando a nossa democracia, ela é representativa, representando os anseios do nosso povo. Parabéns, e em nome da Executiva agradeço a todos aqui pela presença. Antes de mais nada, eu quero agradecer que a presidente da Câmara de Vereadores de Piúma ter concedido espaço para que a gente possa estar fazendo aqui o nosso debate, né? Isso demonstra a democracia que impera aqui na nossa cidade. Obrigado, Zumiro, pela sessão da casa. Antes de passar as considerações finais para a senadora, quero agradecer a presença de todos os companheiros que vieram de outros municípios aqui. Queremos já estar reconvidando vocês para os próximos eventos, quando nós tivermos a data, vamos estar chamando vocês. Agradecer às autoridades, o vereador Mário, o Nelson, o prefeito professor Ricardo, o secretário do município aqui, o Hidalgídio Neves, nosso companheiro do PT lá, o Pigatti, a presidente, né, dos servidores públicos de Piúma, a dona Ana Pimenta, representando a terceira idade aqui,
né? Agradecer a todos vocês e dizer que na próxima nós vamos criar um calendário de eventos. Esse calendário nós estaremos convidando todos vocês para debater sobre variados assuntos, porque eu acho que é importante a sociedade participar. A decisão que tem que tomar é o povo, né? Mas se o povo não tomar, os políticos é que vão tomar. Mas para ser político, nós precisamos das pessoas, precisamos do povo. Entendeu? E às vezes a gente só lembra deles na hora de pedir o voto. E nós não queremos só isso, nós queremos também estar debatendo com eles as questões que afligem eles. Tá bom? Então vou passar para as considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, né? E uma boa noite para todos. Então, eu quero também agradecer, em nome da nossa equipe, a presença de todos vocês, agradecer muitíssimo ao prefeito, num pleno sábado. Sabemos que a semana é muito intensa, só ficar aqui conosco até essa hora realmente é um agradecimento que eu quero fazer do fundo do meu coração. Agradecer aos nossos vereadores, o Nelson e o Mário, né, que estão aqui. Agradecer a todos os presidentes do partido que estão aqui, as lideranças, enfim, a todos vocês. Viu, dona Ana? Que bom conhecer a senhora, viu? Muito bom. Então, muito obrigada. Das minhas orações. Ai, que bom, muito obrigada. A gente precisa muito de oração, viu, dona Ana? Porque a tarefa não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, eu quero dizer também que o nosso mandato está à disposição de vocês. Vocês estão levando o jornalzinho para casa. No final do jornal tem os contatos, tanto do nosso escritório em Vitória, quanto do gabinete em Brasília. E tem o nosso site, quem tem acesso à internet pode acessar, acompanhar, mandar sugestões, críticas. Então, é um mandato que quer interagir realmente com vocês. E qualquer crítica, qualquer dúvida que tiver, ligue, converse conosco. É isso que a gente quer, tá? Então, muito obrigada também. Transmita também os nossos agradecimentos à presidenta aqui da Câmara, né, pelo espaço que foi concedido. Muito obrigada, tá? Obrigado a todos.